bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Eu sou o Sheik e hoje vamos falar sobre sistemas operacionais. Bem, começando pelo básico, o que é um sistema operacional? Sistema operativo ou sistema operacional é um software que gerencia os recursos de um dispositivo, como a memória, o processamento, permitindo a execução de um programa e aplicativos. Também define qual programa recebe atenção do processador e mais outras questões, como o gerenciador de arquivos, enfim. Assim como também fornece uma interface para seu usuário, que já abordaremos novamente esse tópico. Mas, agora, o que é um software? Bem, um software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador, com o intuito de realizar uma tarefa, também podendo ser definido como os programas, dados e instruções que comandam o computador. É classificado como a parte lógica e imaterial, tendo a função de fornecer instruções para o hardware. Bem, agora que isso já foi explicado, vamos falar sobre as interfaces. As interfaces nada mais são que o meio de comunicação entre o usuário e o sistema, que no caso seria o desktop. Bem, começando pelas interfaces físicas. Bem, o teclado, por exemplo, seria uma interface física, enviando informações para o computador, já que sem ele seria no mínimo complicado interagir com o sistema, já que, se tu não tem um teclado, como que tu vai escrever algo? Já o monitor seria uma interface de saída, mostrando as informações presentes, como textos, janelas e imagens. Bem, fora isso ainda temos as interfaces que aparecem no computador em si, tendo por exemplo a interface gráfica, também chamada de GUI, que é a imagem que aparece na sua tela, o que faz quando você liga o seu computador não ser só um monte de texto. Sua área de trabalho, botões, ícones, tudo isso compõe um GUI. Mas se existe um GUI, que é basicamente a interface gráfica visual, vamos assim dizer, também existe a interface de linha de comando, chamada de CLI. É uma interface presente quando não temos a GUI, onde na nossa tela aparece somente um monte de textos e comandos. No lugar de ser algo simplificado, você tem que se mover dessa forma, seja por arquivos, para baixar novos aplicativos, e enfim, era bem mais normal em tempos antigos, mas hoje em dia já não é mais tão comum. Bem, agora que já falamos sobre o que é um sistema operacional, mesmo que por cima, quais são os principais sistemas operacionais que vamos encontrar no mercado? O primeiro sistema operacional que podemos falar como exemplo é o Windows, que é o sistema basicamente monopolizador do mercado, presente na maioria dos computadores. Como qualquer outro sistema, tem suas vantagens e desvantagens, mas começando pelas vantagens do Windows, quase tudo hoje em dia é feito para ser utilizado no próprio Windows, tendo mais suporte sendo compatível a quase tudo que você quiser, programas, aplicativos, bem. Fora isso, ele tem uma das interfaces mais fáceis de serem usadas, sendo perfeito para iniciantes, assim como atualizações constantes que tornam um sistema mais sólido, melhoram o desempenho e a segurança. Ou pelo menos era para ser assim na teoria. Desvantagens. Por ser o sistema mais famoso, também é o sistema mais alvejado, existindo centenas de vírus e hackers, constantemente criando novas ferramentas para atacar esse tipo de sistema. A privacidade do usuário é basicamente inexistente, sempre tendo problema em volta da coleta de dados, sendo um tópico que foi muito contraditório ao passar dos anos da Microsoft. Outra desvantagem é que as atualizações dividem muitas opiniões por parte do usuário, onde muitas pessoas relatam melhoras do desempenho, outras relatam pioras, muita confusão. Um sistema operacional que é pelo menos complicado de se lidar na maioria dos casos, mas que não vai afetar tanto alguém que não se importa com o desempenho do computador ao máximo. Agora partindo para o Mac OS, é o sistema operacional exclusivo da Apple, utilizado nos sistemas Macs, sendo principal para quem gosta de trabalhos, de utilizar o computador para trabalhar. Bem, as vantagens do Mac OS é que é um sistema fechado, tendo uma das maiores estabilidades e segurança que você vai encontrar no mercado. O suporte é um dos melhores, fazendo com que você dificilmente tenha problemas. Ele é conectado com as ferramentas da Apple, criando basicamente um ecossistema interno extremamente útil e mais seguro. Ele é otimizado para ter um bom desempenho e ter uma ótima interface. Mas como nem tudo são flores, vamos falar sobre as desvantagens do produto. Que, como podemos falar em primeiro ponto, o seu preço é um dos maiores, já que não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um Mac. Seu bolso vai chorar. Mesmo que o suporte em relação ao sistema seja bom,
O suporte em alguns softwares não é dos melhores, alguns aplicativos não são tão compatíveis com o Mac. Os dispositivos com o Mac não têm muito armazenamento por padrão de fábrica, assim como muitos softwares e jogos não funcionam ou demoram mais para chegar, fazendo com que seja um pouco mais complicado se você quer algo para jogo, ou simplesmente não fique tanto no padrão, vamos assim dizer. Tá. Agora que esses dois sistemas foram abordados, vamos falar sobre o queridinho de muitos, o famoso Linux, que é provavelmente o sistema operacional mais conhecido depois do Windows, tendo se tornado tópico popular diversas vezes com as atualizações controversas da Windows, e é um sistema operacional de código aberto, onde os usuários criam centenas de distribuições para ele, permitindo que seja impossível você não encontrar algo que lhe agrade. Entre as distribuições do Linux, que são basicamente modificações feitas pela comunidade, temos, por exemplo, o Kali Linux, que é uma distribuição voltada para a segurança da informação, também sendo queridinho dos hackers. Ou temos o Arch Linux, que tem a premissa de faça você mesmo, onde seu computador vem basicamente zerado e você tem que montar tudo. É perfeito para quem tem um pouco mais de tempo e quer que seu sistema fique do seu jeito, fique no seu padrão. Tendo também centenas de RICEs, que é basicamente a customização padrão da sua tela, do seu desktop. E continuando, temos o Zorin, que é feito para ser parecido ao máximo com o Windows. Temos como bônus a correção de certos problemas, tem uma interface mais amigável e é perfeito para quem quer migrar do Windows para o Linux. Entre outras distribuições, mas isso fica para um próximo vídeo. Antes de continuarmos, ainda podemos desmentir o mito de que .exe os jogos não funcionam no Linux. Atualmente é raro achar programas ou jogos que não possam ser abertos no Linux, tendo até quem diga que jogos podem rodar melhor do que no Windows. As principais vantagens são que é um sistema completamente personalizável, é provavelmente o sistema operacional mais seguro no mercado, a comunidade é muito ampla, fazendo com que você consiga achar basicamente qualquer coisa que desejar, seja uma informação, algum aplicativo específico, tutoriais. Embora a maioria esteja em inglês, você vai conseguir muito repertório, já que existem centenas de Reddits, fóruns só falando sobre Linux. Desvantagens: se não tiver um antivírus, caso seu computador seja atacado, tu tá meio ferrado, já que não tem antivírus por padrão como o Windows ou o Mac. Mas isso é algo bem fácil de se resolver. O Linux também não tem um suporte tão especializado que seja oficial, dependendo da comunidade para basicamente tudo. Bem, agora que já falamos sobre quais são os principais sistemas operacionais e você tem uma ideia sobre como eles funcionam, qual você deveria escolher? O Windows é o que eu recomendo para caso você queira um sistema mais simples, caso você fique satisfeito com o básico fornecido e não ache que terá muitos problemas com as brechas de segurança presentes na plataforma. O macOS é uma ótima opção para quem quer um computador apenas para trabalho ou estudo, sendo algo bem mais seguro, fechado e com uma ótima adaptabilidade para a maioria dos programas como Photoshop, Adobe, programas de trabalho no geral. Já o Linux é para você que quer aproveitar ao máximo que um sistema operacional pode oferecer, não se importa de gastar um pouco mais de tempo para fazer com que as coisas fiquem no seu jeito. E enfim, esse é o básico sobre os sistemas operacionais. E como bônus por ter ficado até aqui, eu vou lhe falar um pouco sobre Dual Boot. Ainda não sei direito como se fala. Mas bem, um Dual Boot é basicamente uma forma de você manter dois sistemas operacionais no seu computador, sendo basicamente o Windows e o Linux, embora estejam outras distribuições ou talvez sistemas operacionais secundários, que não abordei. Bem, um Dual Boot permite que você tenha os dois sistemas no seu computador, dividindo o disco em duas partes. Mas fora isso, foi esse o vídeo, muito obrigado por ter vindo até aqui, espero ter te ajudado, mesmo que apenas um pouco. Dá o like, se inscreve se tiver gostado e obrigado.